Olá, desde que assumiu a liderança do governo aqui no Senado Federal, em meados de março, é a primeira vez que temos a oportunidade de entrevistar o senador Eduardo Braga aqui no programa Argumento. E você é nosso convidado para acompanhar essa conversa. Líder, senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo a nossa conversa perguntando ao senhor dessas primeiras impressões. O senhor assume a liderança do governo no momento em que há muitas tensões estavam mais graves naquele momento, não é? Muitas tensões na própria base do governo e um anúncio do Poder Executivo sinalizando o desejo de realmente mudar essas relações e, para isso, propor até mesmo um rodízio dessa liderança aqui na casa, né? Nesses primeiros dias, pergunto para o senhor, o que é mais difícil? É conversar com uma base complexa de apoio, até mesmo com o seu partido, que é multifacetado, ou com a oposição? Onde que está o maior desafio desse trabalho? Eu acho que o importante é trabalhar muito, ampliar quanto mais e quanto for possível melhor a interlocução. É preciso que o governo tenha cada vez mais interlocução com a base e que a base possa ser o máximo ampliada, não é? E que nós possamos, portanto, ter vários atores agindo de forma construtiva para que o Brasil possa fortalecer esse seu momento de transformação. O Brasil vive um momento de transformação que ele é econômico, ele é social e também é político, não é? E talvez a presidenta tenha percebido isso antes de muitos, mas não foi a única a perceber. O próprio Fernando Henrique fez um artigo, e eu comentava um dia desse com ele. Ele esteve em Manaus participando do Fórum Mundial de Sustentabilidade. Eu disse, já um ano atrás, o senhor fez um artigo dizendo que a classe média seria preponderante no país e que o senhor dava até um conselho para o seu partido. O mundo caiu na sua cabeça, não é? Mas a verdade é que a mobilidade social, que ela é posterior à mobilidade econômica, ela está cada vez mais forte no Brasil. E a presidenta está cada vez mais agregando valor, boas práticas, boa gestão, a algo que esta nova classe média haverá de demandar sempre dos governantes e da classe política. Ou seja, aprimora-se então também nesse momento a cidadania. E o exercício dessa cidadania. Eu acho que aprimora-se a cidadania, mas, acima de tudo, aprimora-se o exercício dessa cidadania. Quando você facilita a informação, e aqui durante um ano nós falamos sobre banda larga, falamos sobre inovação tecnológica, falamos sobre política satelital, falamos sobre uma série de coisas. Trocando em miúdo para quem está do outro lado da televisão nos assistindo, significa chegar mais rápido e em melhor qualidade informação até o cidadão. E o povo brasileiro, quanto mais informado, maior e mais sofisticada será a sua demanda, não é? E o governo brasileiro tem percebido isso, e a presidenta tem tido uma sensibilidade, eu acho que talvez seja da mulher, não é? De perceber isto com muita firmeza. E eu acho que isso é bom para o país, é bom para o Senado, é bom para o Congresso Nacional e, sem nenhuma dúvida, é bom para o povo brasileiro. Senador, quais são as perspectivas do senhor, as suas ambições na construção desses novos paradigmas, desse aprimoramento da convivência do Executivo com o Legislativo? Primeiro, servir bem o meu país, quer dizer, eu acho que, acima de tudo, o nosso compromisso é com o Brasil. Segundo, servir bem a confiança da presidenta Dilma, porque, afinal de contas, é uma indicação da presidenta. Eu exerço aqui a liderança do governo no Senado, portanto, um cargo de confiança da presidenta da República. Terceiro, poder fazer com que as relações entre os pares, entre os senadores, entre todos nós, seja cada vez mais respeitosa, cada vez mais transparente, cada vez mais confiável, não só para o povo brasileiro, mas entre nós, que nós possamos ter aqui uma conspiração do bem em torno das conquistas do nosso povo e da nossa gente. Senador, nós estamos num momento em que as questões que chegam ao Senado, elas são bem relevantes, né? A gente tem falado de pacto federativo, uma reflexão sobre a distribuição de recursos, o papel de cada um desses entes, e isso tudo mexe diretamente na vida do cidadão, uma vez que mexe até mesmo com as políticas públicas, não é? É um momento em que
O diálogo do Executivo com o Congresso é muito importante, porque tem pautas que não forem norteadas pelo Executivo que são muito difíceis. A exemplo da reforma tributária, por exemplo. E você pode colocar ainda um pouco mais de tempero na sua pergunta diante da crise econômica em que o mundo atravessa e o risco de desindustrialização que o Brasil corre pelo ataque desses mercados para o mercado brasileiro. Mas a desindustrialização também põe em xeque uma série de políticas não muito bem sucedidas, tipo a educacional, a questão da infraestrutura logística, não é? Assim, atrás dessa desindustrialização, acaba vindo... O senhor concorda com isso? Eu acho que nós temos que dividir essa questão da desindustrialização em duas etapas, o curto, médio e o longo prazo, não é? Ninguém muda a história de um país na área de educação assim, ó. Ninguém muda, tá certo? O Brasil vem mudando a sua história na educação, mas levará ainda pelo menos mais 10 anos. É assim, foi assim com os tigres asiáticos, foi assim no Japão, foi assim nos Estados Unidos, tá certo? Foi assim lá no mundo velho, porque a gente gosta de falar da Europa, mas ninguém pode esquecer que a Europa é considerado o velho continente, ou seja, é lá o berço da civilização. Nós estamos falando de universidades no Brasil que datam do início dos anos 1900 e alguma coisa. Nós estamos falando de universidades no Velho Mundo que datam de 1400. Então, nós estamos falando, tá certo, de outras escalas. Né? Mesmo nos Estados Unidos da América, quando você vai falar das grandes universidades americanas, você está falando das universidades de 1800 e alguma coisa, 1822, 1816, e o Brasil, mais do que centenárias, não é? Algumas delas já próximo dos 200 anos. E no Brasil não é assim. Portanto, a educação no Brasil não vai mudar da noite para o dia. A infraestrutura também não vai mudar num país continental da noite para o dia. No entanto, a competitividade pode ir melhorando no curto, no médio e no longo prazo. Como? Com desoneração, ou seja, diminuição dos impostos para os nossos produtos e, ao mesmo tempo, estabelecendo barreiras que não são protecionistas, mas sim barreiras que possam permitir que a nossa indústria ganhe o prazo necessário para que a gente seja competitivo em recursos humanos, em logística, etc. Ou seja, nenhum país escancara o seu mercado doméstico de graça para o produto estrangeiro. Vá o Brasil querer vender o seu etanol nos Estados Unidos para ver se os Estados Unidos deixam. Vá o Brasil querer vender os seus produtos aqui produzidos no Brasil, na China, para ver se a China deixa. Agora, eles não deixam e querem que a gente deixe entrar no Brasil a borbotão, todo tipo de produto que desemprega o brasileiro, que gera emprego lá. O mercado sofre, então, veja, o que nós temos de mais importante que nós conseguimos criar ao longo dos últimos 10 anos nesse Brasil foi o nosso mercado interno, que tem poder aquisitivo, que cresceu, hoje é um mercado de 70, 80 milhões de consumidores. Pelas pesquisas da FGV e do IPEA e do próprio IBGE, em torno de 2015 nós teremos um mercado interno de mais de 120 milhões de consumidores entre classe A, B e C. Portanto, é um mercado crescente. Essa mobilidade econômica que está acontecendo no Brasil, que implica em mobilidade social, não pode ser destruída pela invasão de indústrias chinesas, coreanas, americanas, japonesas, seja lá de onde for, a qualquer custo e a qualquer preço. É preciso que o Brasil tenha política de desenvolvimento industrial e política de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por isso, o Brasil Maior, que acaba de ser lançado pela presidenta e que agora foi lançada uma segunda etapa. E por que uma segunda etapa? Porque a economia é dinâmica. E como a economia é dinâmica, as medidas sobre a economia também têm que ser dinâmica. Mas eu acredito, sinceramente, que nós temos grandes chances de chegar ao final deste ano crescendo 4,5% e diminuindo ainda mais a diferença entre o Brasil e outros países do mundo. Para finalizar, desculpa assim quase interromper o senhor, mas para finalizar a nossa entrevista, nessa mudança de paradigmas, o senhor então está otimista de que esse diálogo entre executivo e legislativo seja cada vez mais parceiro para enfrentar
pautas como reforma tributária, repactuação dos entes federados, FPE, esse tipo de tema que mexe com recursos, que mexe com interesses, que acirram as discussões? Eu diria a você o seguinte, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É preciso que o governo tenha um plano, que tenha uma meta e que tenha uma estratégia. Graças a Deus, a presidenta Dilma tem esse plano, tem essa estratégia e tem essa meta. Nós sabemos que, por exemplo, agora é a hora do enfrentamento com a resolução 072. O que é isso para você que está em casa? É, lamentavelmente, a guerra dos portos. São alguns portos em alguns estados brasileiros que abriram o mercado brasileiro para produto estrangeiro com incentivo fiscal estadual transferido para outros estados, ou seja, fazendo benefício com chapéu alheio, tirando o emprego do mercado brasileiro e mandando para o exterior. Ora, se nós fecharmos essas portas e somarmos essas portas ao plano Brasil Maior, eu não tenho dúvida de que chegaremos ao final de 2012 com um crescimento da ordem de 4,5% e colocando o Brasil cada vez mais perto de um futuro melhor para os nossos filhos. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Se quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.